Ei, vamos estudar a lição? Terça-feira chegou e eu quero te convidar a analisar esse tema, a origem do conflito no céu. E quero te convidar também a nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @PRDudu, e também no Facebook, PR Eduardo Batista da Silva, e claro, no YouTube, PR Dudu Batista. Se inscreva lá, ativa o sininho de notificação, que todo dia às 5 da manhã você é avisado, avisada ao ser colocado no ar a lição do dia. É isso daí, estamos juntos. A origem do conflito no céu. Você já sabe que houve peleja no céu. Apocalipse capítulo 12, Miguel e seus anjos pelejaram contra a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. E você percebe que o motivo todo girava em torno de uma palavra: orgulho, orgulho. A profetisa diz que ele achou-se injustiçado. Eu fui injustiçado, o inimigo discursava isso para os anjos, porque eu deveria ter sido chamado para o processo da criação do ser humano. E ele não foi convidado para o processo da criação do ser humano, e ele se achou injustiçado por causa de como cria um ser humano e não me consulto. Como pode ser a imagem e semelhança deles e não pode ser a minha imagem e minha semelhança? Aí o que estamos vendo hoje no grande conflito é ele querendo transformar os seres humanos na imagem dele, ao invés de serem a imagem de Deus. Que coisa, hein? Ei, que imagem que você quer refletir, meu irmão? Aí se liga, o texto de Ezequiel, capítulo 28, do verso 12 até o 19, coloca-nos em evidência a presença do rei Tiro, como um personagem que na verdade está aqui colocando em evidência o sentimento que tomou conta deste anjo caído chamado Satanás. Você percebe que colocarei o meu trono acima das mais altas nuvens. Claro que não era um discurso de Tiro, isto era o que o inimigo queria fazer lá no céu ao se rebelar contra Deus, contra Cristo. E o objetivo muito simples: orgulho ferido. Ei, você sabia que a profetisa declara que o orgulho é o pecado que Deus mais odeia? Sabe por quê? Este pecado, o orgulho, nos faz parecidos com o diabo, e a gente perde a semelhança com Deus, porque o orgulhoso é ele, enquanto em Deus não há orgulho. E se somos orgulhosos, somos parecidos com o inimigo da nossa alma. Que coisa triste, né? E aí você percebe lá em Isaías capítulo 14, verso 12 a 15, né? O ser celestial, identificado como estrela da manhã, filho da alva, que decidiu se exaltar, se tornar semelhante a Deus. E aí Isaías capítulo 14 na verdade complementa Ezequiel capítulo 28. Ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Eu sou o máximo. E o eu sempre foi a grande tragédia desde o céu. Aliás, o eu, o egoísmo, o orgulho é a raiz de todo o pecado. Sabia disso? O alicerce do pecado se chama orgulho. Eu, egoísmo. Quer que eu te explique? Se o indivíduo rouba, ele não rouba porque pensa no outro, ele rouba porque pensa em si, como o bem do outro fará bem a ele, e está não se importando com o outro que vai ser roubado. Ou seja, essencialmente orgulhoso, essencialmente como um indivíduo que valida o eu e tremendamente egoísta. Ou seja, a raiz do pecado é sempre a mesma. Se o indivíduo adultera, o faz por sua vontade ser saciada, não está se importando com a outra pessoa que vai ser traída. Você percebe que o pecado é sempre a alimentação do eu. Por isso que a conversão é a submissão do eu para que Cristo reine. Este é o cenário do grande conflito. Se o meu eu, o meu orgulho, o meu egoísmo impera, eu estou sendo semelhante ao inimigo. Se o meu eu está submisso à vontade de Deus, eu estou parecido com Deus, que não tem orgulho. Isso aí é algo importante para a gente pensar e meditar particularmente. Que Deus nos abençoe e nos dê a vitória contra o orgulho, contra o eu. Vamos orar por isso? Pai querido, que Teu Espírito nos conceda poder para vencermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo e colocar o Senhor em primeiro lugar e a Tua vontade como sendo soberana, em nome de Jesus.